Bem-vindos a mais um vídeo do canal A Vida Pé de Verde. E hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, que é a maior busca no YouTube sobre floração, né? E para que você obtenha uma floração intensa, algumas vezes no ano, e que essa floração ela dure pelo menos 60, 90 dias, é importante que você cumpra algumas etapas. E é sobre essas etapas, tanto físicas, a gente vai fazer um passo a passo aqui, quanto a leitura, quanto o entendimento desses passos, é muito importante para que você possa ter essa floração abundante, perene, a maior parte do tempo. E a gente vai tratar da espécie, da orquídea, a gente vai tratar de Phalaenopsis, que é uma espécie que eu acredito que ela tenha, é a espécie mais presente nas casas brasileiras. Ela tem um custo, sabe, bem barato, né? Você consegue por 32, 29, 39 reais em alguns mercados, em alguns hortos aqui no Rio, e eu estou falando aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então é bem interessante, porque você também ganha de presente, ganha do marido, secretária, ganha. Quer dizer, existem uma série de fatores que fazem com que a Phalaenopsis ela seja uma espécie fácil de cultivar, né? Ela é mais abundante, então a gente vai estar focando muito nela. O primeiro princípio, a primeira lógica da Phalaenopsis é justamente para que você tenha uma floração abundante, é no que diz respeito à luz solar, né? E a gente não está tratando aqui de termos técnicos, tá? Esse vídeo ele é desenvolvido para entusiasta, sabe? É o cara do dia a dia, é a mulher do dia a dia, o cara apaixonado por plantas, é a pessoa que ganhou, é aquele que quer começar a ter mais, né? A você conseguir mais Phalaenopsis, você ganha, você compra. Uma opção muito interessante é essa que você compra ela depois da floração, né? Aqui no Carrefour, R$ 9,90, Phalaenopsis pós-floração. Eles cortam, ela fica um pouquinho desgastada, a gente vai fazer um trabalho em cima dela, tá? A gente vai replantar em cima desse cachepô de madeira. Então, eu comprei 10, deu R$ 99. Quer dizer, é bem interessante, porque você acaba salvando quase todas. Essa aqui está com um pouquinho, está com o rizoma um pouquinho úmido demais, uma tendência a apodrecimento, está muito solto, folha amarelada, mas a gente vai dar um jeitinho. A gente vai fazer isso no passo a passo. Então, a luz solar é o primeiro princípio. A gente vai estar falando de sombra, ou seja, ela não curte sol, ela curte luz. Então, você não pode colocar a Phalaenopsis no sol, nem um pouquinho de sol, nem pela manhã. Mas ela ama a luz. Quanto mais luz, melhor. Você vê que coloquei essa parede aqui de forma com que ela fique atravessada, de maneira enviesada para a luz, não bate luz solar direto. E aqui a gente não vai falar de sombrite 80, 70, sombrite 50. A gente está falando para o entusiasta, você que curte orquídea. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando de maneira muito simples. Dá para ficar embaixo de um telheiro? Wander, dá, de boa, desde que ela receba luz intensa, bastante luz. Quanto mais luz, a probabilidade de você ter a floração é muito maior. O segundo elemento bem importante é sobre a rega, né? Então, a rega ela vai estar ligada a outros fatores. Hoje a gente vai estar fazendo um trabalho no plantio no cachepô com brita, com caco de telha, com casca de pinos e só um pouquinho de chips de coco. E eu vou explicar o porquê, tá? Eu estou no Rio, 40 graus, uma cidade super quente, e eu vou explicar o porquê que eu tenho que colocar um pouquinho de chips de coco. Eu não curto, tá? Mas eu preciso colocar um pouco. Eu já fiz esse teste, então eu uso a regra de 70, 10, 10, 10. Eu acho que é muito legal. Então o substrato está muito ligado à tua rega, porque se você tem itens que retêm umidade, a rega é menor. Se você tem itens que retêm menos umidade, a rega é mais intensa. Uma forma simples de ver também, de forma aparente ou num vaso transparente, é sobre a raiz. A raiz ela está entre o verde e começando a inclinar para o prata. Ela está nutrida, ela tá com a densidade e com a hidratação correta.
Se ela estiver muito seca, ela não está. Então você pode sentir, você pode observar e fazer a rega Eu uso a rega sempre à noite. A minha linguagem é dentro do substrato que a gente vai trabalhar, que é o que eu me indico. Como é que é o correto? Não existe correto para nada. Tudo é possível, tudo pode. Eu só não curto muito o esfagno, né? O musgozinho, eu tô fora. A não ser em cima só um pouquinho, porque depois eu posso retirar. Mas eu nunca coloco no meio das raízes porque rola apodrecimento. Isso é até no clima seco como daqui do Rio. Então o que é muito importante? É trabalhar substrato com rega. Então, via de regra, eu molho todas as noites. Molho abundantemente todas as minhas orquídeas. E de manhã, às vezes, ou no finalzinho da tarde, depois que o sol vai embora, eu às vezes faço uma pulverização bem leve, só para criar um ar de umidade, para manter a umidade um pouquinho mais alta. Essa é a minha forma de trabalho. E eu vou observando ao longo, umas que têm as raízes mais expostas, têm um trabalho específico. Uma que tem as raízes mais escondidas, como são plantas epífitas, elas têm essa capacidade, né, de se agarrar, né? Utilizando essa umidade, esses nutrientes da onde do corpo no qual ela está inserida. O substrato é um ponto bem interessante, eu acho bem importante. Da forma que ela vem, assim, ó, cheio de chip de coco, esfagno, está altamente úmido, as raízes estão apodrecidas. Isso aqui é um processo, é um problema. Então, depois eu vou colocar a câmera para cá, a gente vai fazer isso aqui juntos, olhando de maneira mais perto. Mas eu uso muito brita. Brita eu acho bem interessante. Acho bem interessante. Caco de telha, né? Eu quebro a telha, tudo isso aqui eu faço por um processo de... Eu fervo a água, eu elimino toda a parte de poeira de obra. Aqui também eu fervo a água, eu esterilizo esse material. Utilizo partes mais conexas, sabe, com menos bicos. Então eu tenho um processo bem... Eu vou fazer depois um passo a passo, algum vídeo, onde eu possa mostrar esse processo de esterilização, tanto da telha quebrada, quanto da brita, tá? É um processo longo que eu faço, mas você faz bastante, né? Eu faço tipo 4, 5 quilos e dá bastante tempo. Então, a rega, a iluminação, substrato, que a gente vai estar falando de raízes, né? São a limpeza, né, desse processo das folhas, a nutrição. Então, se você tiver todos esses pontos em equilíbrio, e eu como psicanalista clínico que sou, eu uso essas questões do verde, das plantas, da jardinagem, da botânica, como um veículo, como uma ferramenta de autoconhecimento, de paz de espírito, de tranquilidade. Então é bem interessante. Eu escuto muito na clínica dos meus pacientes falando sobre esse momento que a gente está vivendo, e eu descobri que no cultivo, no contato com as plantas, ferramenta, o passo a passo, a rotina, isso traz um aspecto de tranquilidade, de paz. Então, é nisso que a Vida Perde Verde foca, né? O nosso foco está muito ligado nisso. É casar a saúde mental, as questões mentais, juntamente com o quê? Com plantio, com cultivo, com apreciação do verde, com algumas espécies, perceber brotação, perceber quando uma planta está morrendo, quando ela está no seu momento máximo, um vigor incrível, como isso funciona. Então eu tenho muito isso com bromélias, eu tenho muito isso com a jiboia, e tenho bastante com orquídea, tenho bastante com chifre de veado. Então são espécies que eu trabalho muito essa questão da saúde mental com os meus pacientes e na Vida Pé de Verde. Então a gente vai estar trabalhando de que maneira hoje? A gente vai retirar, a gente vai fazer uma limpeza nessas raízes. No A Vida Pé de Verde, a gente trabalha sempre com alimentos muito práticos que você tem em casa, coisas simples como alho, como gengibre, como bicarbonato de sódio, como limão, babosa. A gente usa muito elementos do dia a dia. São eles que vão te fornecer uma forma, um aditivo, um booster químico, né, natural, químico natural,
para que você possa, um resultado químico, né? Uma reação química que faz com que você tenha progresso no cultivo das Phalaenopsis. E aqui a gente vai estar trabalhando hoje com um booster bem incrível de banana da terra, de banana prata, com farinha, com melaço de cana. Eu deixo curtir, eu deixo nesse processo de fermentação durante 7 dias. Eu vou ensinar o passo a passo no outro vídeo como faz. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho todo com a câmera daqui de cima. E é bem interessante, isso aqui é um poderoso nutriente. Potássio, cálcio, fósforo, vitamina B1, as plantas amam, tudo aqui dentro. A gente vai fazer esse trabalho, a limpeza das folhas, a limpeza das raízes, a poda das raízes, identificando uma raiz ruim. Então a gente vai fazer todo esse trabalho num passo a passo para que você possa ter as suas Phalaenopsis florindo o ano inteiro. Para você ter uma ideia, as minhas, aqui nesse local, eu cultivo outras espécies, né? Catileia, mas eu dou uma atenção maior hoje em dia às Phalaenopsis, virou uma paixão. As minhas florescem normalmente 3 vezes por ano, e elas duram em torno de 60 a 90 dias cada floração. Né? Então, mais do que a metade do ano eu tenho sempre florido. Então isso é bem interessante. Basta você obedecer esses critérios. Né? Então, no espaço aqui no Vida Pé de Verde, você vai estar sempre vendo vídeos muito ligados a esse cultivo mais natural, mais simples, com coisas que você tem em casa. Atitude simples, nada muito elaborado e que dá resultado, sabe? Super resultado. Então vamos embora aqui para a gente poder fazer um passo a passo bem interessante. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Como eu havia falado, vamos fazer um replantio dessa Phalaenopsis que a gente comprou em mercado, né? Pós-floração, baratinho, nesse cachepô de madeira, né? Para isso, a gente vai começar um primeiro movimento, que é retirar todo o material que está aqui dentro. Acho bem legal isso aqui, ó. Isso que vende nesse Shopee, AliExpress. Você fecha aqui. Vou deixar o link aqui embaixo como uma opção. Nem ganho nada vendendo isso, mas só como eu acho isso aqui bem prático. E ele não deixa você sujar a toalha. Você coloca assim. Acho bem interessante isso aqui. Tem de vários tamanhos. Comprei esse menorzinho. O que a gente vai fazer? A gente já pode perceber alguma rugosidade nessa folha, né? As folhas de baixo escondidas da luz. Aqui, ó, bastante umidade já fez com que essa folha a gente vai retirar pela coloração desse rizoma. A gente já vê que já está bastante deteriorado, né? A ação da umidade, ela chegou aqui em cima, ó, altamente molhado. Eu comprei ela dessa maneira que está aqui. Então a gente vai tentar salvar ela. Vamos fazer um passo a passo. O primeiro passo é perceber se está bem folgado, né? A gente vai segurar aqui no rizoma devagarzinho e vai puxar, tá? Você vê que a gente vai devagar retirando. Você pode observar que as raízes, ó, bastante raiz apodrecida, muita umidade. Esse torrão, isso aqui é horrível. Você arranca sempre isso, com cuidado. Sempre retira esse torrão. Vamos tirar, tá vendo? Essas cascas de pinos todas aqui. Observa que as raízes ó, estão bem deterioradas. Tem poucas raízes, ou quase nenhuma. Vai ser bem difícil a gente conseguir êxito, mas... Porque o que acontece? Tudo demora muito, principalmente nas Phalaenopsis. O processo de morte, de perda da planta, quando você observa, já passou do momento, tá? Ele não avisa antes. Quando ele avisa é porque já está no final, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é importante você fazer essa observação bem antes. Por isso que aquele aspecto que a gente conversou sobre... Ó, tá bem... Vamos retirar aqui.
Aqui ainda tem uma raiz boa. Vamos tentar observar essa. Essa aqui já está muito fraca. Essa tesoura foi totalmente esterilizada, tá? Álcool 70. Vamos aplicar canela em pó nessa região aqui de todo o corte que a gente fizer na planta. Vamos retirar essa haste, já que não serve mais, pode ser bem na base. Também a gente vai colocar canela em pó ou própolis, tá? Em toda a fenda que a gente fizer. Não vou colocar agora que eu vou passar o processo de toda de limpeza dela. Tá? Então já retiramos todas as cascas de pinos e chip de coco estavam presas. Observe que essa proteção da raiz, ó, a raiz realmente é isso que está aqui dentro. Ó. Essa pelinha que está protegendo, não arranca isso aqui. Eu não vou retirar nenhuma raiz velha, porque todas estão com projeto de apodrecimento e não mortas. Então você ainda consegue, vou só cortar esse pequeno aqui. A gente vai tentar salvar. Poderia retirar também essa folha, eu vou fazer isso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer uma solução bem interessante. A gente vai fazer o primeiro processo de limpeza, né? Com uma solução de bicarbonato de sódio. Uma colherzinha de chá. Vai colocar uma. Duas. E aqui, na medida, vamos colocar 1 litro. Mexer bem. Vou colocar um recipiente embaixo. A gente vai fazer esse primeiro momento. Mergulhar essas raízes nessa solução. Limpando. Você continua no processo de limpeza. Agora com a ação da água e do bicarbonato você tem mais facilidade de retirar. Com muito cuidado, né, com muito carinho. E foi o que a gente conversou. Acho que esse passo a passo, ele não te dá trabalho. Ele é justamente essa linguagem para que você possa relaxar a mente, né? Para que você possa encontrar essa vacuidade, esse não pensar, desfocar totalmente das coisas do dia a dia. Pegar um paninho esse algodãozinho de maquiagem, tá vendo? Ele não solta pelinhos. Segurar aqui no rizoma de leve. Vamos higienizar de maneira muito tranquila cada uma dessas folhas. Tá?
Isso é bem importante. Então a gente já fez uma limpeza nas raízes. Estamos limpando a parte superior das folhas. Dá mais um mergulho. Agora é importante a gente trazer, a gente enxugar de leve essas raízes, tá? De leve. A gente passa aqui no rizoma também. Esses papel de gordura, né? Papel toalha. Então ela já está suficientemente higienizada. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai justamente trabalhar com a questão da fermentação da banana. Que no outro vídeo aqui embaixo eu vou colocar de que maneira você pode produzir, tá? É bem interessante. É bem interessante. É um booster de vitamina para suas plantas. O que a gente vai fazer? Vamos colocar mexe bastante. A gente vai colocar aqui na marcação 50 ml, tá? Apenas 50 ml. Bota um pouquinho da casca. Coloca um pouquinho da casca. Pega um pouquinho de baixo. Tem um cheiro característico de fermentação. 50 ml. Agora a gente vai completar com 500 ml de água, ou seja, uma parte para 5. Nós vamos coar, tá? Vamos coar para retirar essa parte da banana, pedacinhos indesejados. Só queremos o suco puro. Então, esse é o nosso líquido pronto. Vamos voltar à nossa vasilha. Vamos novamente trazer essas raízes já limpas com bicarbonato
dentro da solução. Preparar um outro algodãozinho. E vamos fazer as mesmas coisas. Tudo isso que você tirou é descartado, você nunca usa nada do que está aqui. Tudo que foi retirado de uma planta velha, ela não pode ser usada, tá? Esse cachepô, depois eu coloco o link aqui embaixo na descrição, é um cachepô simples, de madeira, se não me engano paguei R$19,90. Ele não é de pinos, não pode ser de pinos, tá? Tem que ser de madeira boa. Eu compro sempre com esse pessoal, ele sempre trabalha com a madeira legal. Tenho cachepôs aqui há 8 anos e nunca me deu problema. Ele não sofre nenhum tipo de apodrecimento, muito bom. Então você primeiro tem a percepção se ela realmente, o quanto está para baixo da raiz, né? Ela precisa ficar nessa altura. Eu vou usar essas laterais maiores como guia para atravessar o meu bambuzinho, para deixar a raiz o quê? Fixa, para que ela não se mexa tanto. Eu tenho muito poucas raízes. Então o que eu tenho que fazer? Coloco suavemente a orquídea aqui. Eu vou fazer uma caminha. Eu tenho caco de telha. Eu tenho brita. Casca de pinos. Gosto bastante de casca de pinos. E lembra que eu falei do chip de coco? Muito pouco. Muito pouco. Principalmente nesse estágio da planta como ela está. Muito pouco. Apenas para trazer uma leve umidade. Nos dias mais quentes. Que agora a gente vai ter em torno de 40, 42. Então eu vou fazer uma caminha aqui embaixo. Vou fazer uma caminha com a casca de pinos para que ela possa reter, né? Se você repetir esse processo, pode ter certeza que você vai ter uma orquídea super saudável. Fiz uma caminha para que a pedra não caia. Peguei as partes maiores, né? Vou colocar uma leve camada de brita. Algumas vão cair, não tem problema. Uma camada de casca de caco de telha. Ela vai se comportando. Deixa essa parte aerada. Não precisa amassar muito. Agora eu vou colocar um pouquinho de chips de coco. De maneira espalhada. E agora sim, eu coloco pela altura, eu vou colocando de maneira suave, principalmente porque as raízes elas estão bem danificadas, de maneira muito suave, eu vou depositando fazendo esse assentamento. Eu vou intercalando, tá vendo?
pouco de brita. Lembrando que essa brita, ela foi devidamente tratada, fervida, higienizada, filtrada. Não só a brita, quanto coloco mais ou menos até essa base. Então você pode perceber que ela já está bem organizada, bem preenchida. Toda planta tem uma frente, né? Eu gosto muito de trabalhar com a frente da planta. Então o que acontece? O que eu acho que é a frente da planta? Eu acredito que a frente seja essa parte, tá? Essa parte é a frente da planta. Então aqui, o que eu vou passar? Sabe essas garrinhas de plástico? Existem de vários tamanhos, né? Vendo? Tem de vários tamanhos. Chamam de enforca-gato, nome horrível. Eu amo gato. Vamos colocar isso aqui de novo. Então agora, se você tiver desse pequenininho, ó, tá? Basta que você coloque um emendando no outro. Acho bem legal. Aí fica maior, tá vendo? Fica grande. Então tem 4 pedaços. Já posso tirar isso daqui. O que eu costumo fazer? Existem várias formas de você segurar essa raiz, esse rizoma, de maneira que ela não balance tanto. A minha já está bem estruturada, tá? Porque a brita, esses objetos mais pesados, eles fornecem essa sustentação, mas eu ainda quero um pouco mais. Um gravetinho desses, um fiozinho de bambu, vende até com planta, pode ser de churrasco, pode ser qualquer um. Tá? Eu gosto mais de bambu. Não apodrece, ele tem uma maior resistência. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um X, ó. Eu vou colocar ele enviesado nessa parte mais alta. Eu vou colocar um X. Vou fazer esse daqui. Isso aqui é só para durar um pouco de tempo. Depois que ela tiver com 45 dias, você já pode retirar. Tá? Veja se não tem nada encostando no rizoma, para não dar calor, para não ter aquecimento. É uma parte que precisa estar livre, respirando. Eu vou prender essa haste na lateral. Basta você puxar, ó, na lateral. Corta essa sobra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vai cortar essa parte. Aí você vai fazer o X, tá?
Se tiver alguma parte atrapalhando, você muda de lugar, coloca uma outra. Aperta de leve, não pode apertar muito o rizoma, tá? Você vai apertar de leve e vai fazer a mesma coisa. O que que você fez? Você fez um X, tá? De maneira com que ela só segura, ela na verdade ela vai trazer uma certa segurança embaixo do rizoma. O rizoma está livre, essa região está toda livre para respirar. As folhas estão higienizadas, raízes higienizadas. Planta totalmente segura, tudo esterilizado, tá? Esse mix de casca de pinos, de caco de telha, de brita e apenas alguns pedacinhos de chips de coco vão trazer a nutrição necessária. O que a gente vai fazer agora? A mesma proporção que a gente fez, lembra? A gente fez 50 para 500, né? A parte para 5. Agora a gente vai fazer uma proporção de 50 para 1 litro. Então é 50 ml para 950 para totalizar 1 litro de água limpa, tá? Água limpa. O que você vai colocar? Você vai colocar essa solução que já está aqui dentro para que você possa fazer o primeiro contato com a água da planta, tá? Primeiro contato com a água da planta. Bastante as raízes. Então essa solução ela ficou o dobro da outra, né? Eu estou molhando toda a região, todas as partes embaixo. Para terminar, eu venho nessa região aqui do cotovelo, dou uma leve secadinha. Faço um biquinho, ó. Essa é a frente. Você tem uma planta totalmente segura. Ela está cruzada. Toda esterilizada, pronta. Luz indireta, né? Sem ser a luz solar direta. Bastante luz, nenhuma parte está batendo em nada. Rizoma totalmente livre. O que eu faço agora? Eu vou colocar o link aqui no grupo, aqui no vídeo, perdão. Isso aqui é um booster muito interessante. Eu pesquiso há muitos anos. Uma nutrição completa. Que tem 12 ingredientes aqui dentro. Bem interessante. Eu coloco ele aqui, se caso você queira. Isso aqui já basta, tá? Isso aqui já é perfeito, não precisa de mais nada. Mas eu sempre coloco o meu boosterzinho aqui do lado, ó. Um pouquinho longe das raízes, mais aqui no cantinho. Procuro um lugarzinho aqui. E aí eu molho em cima disso,
E à medida que eu vou molhando, vai tendo uma liberação lenta. É bem interessante isso para Phalaenopsis. Essa aqui é específica para Phalaenopsis, muito boa. Tá? A planta está segura, presa. Então é isso, muito bom. Acabamos de finalizar nosso replantio. Então não é para esquecer. Compramos por R$ 9,90 no supermercado, pós-floração. Ela veio totalmente cheia de pequenos probleminhas. Higienizamos, tratamos, retiramos toda a parte do substrato antiga e velha, descartamos, colocamos tudo novo, realimentamos, hidratamos, fizemos toda a parte fungicida com bicarbonato de sódio, tanto nas folhas, quanto no rizoma, quanto nas raízes. Demos um booster de proteína, de vitaminas, de minerais, com a nossa fermentação de banana. Ou seja, agora ela vai para um cantinho com bastante luz, sem sol, e eu vou tomar conta dela de maneira mais direta durante 15 dias, observar cada detalhe, algum sinal de brotação, algum sinal de folha, algum problema, algum sinal de retenção de umidade, substrato perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar aqui embaixo na descrição qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Estou pronto para responder. De que local do país, de que região do país você é bem interessante saber. Eu acho isso muito legal. Não esquece de curtir, de compartilhar e qualquer dúvida, tá? A Vida Pé de Verde, mais um vídeo. Em breve estou colocando o vídeo de como preparar o nosso booster de banana, tá bom? Obrigado.